Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este dia maravilhoso, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, para aprender a tua palavra, meu Senhor. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa nos capacitar, Senhor Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, querido, a cada dia, a cada instante, que nós venhamos aprender mais, Senhor Deus, para que quando, Pai querido, houver a oportunidade que nós venhamos poder falar mais de Ti, Pai querido, ensinar também a Tua palavra, passar, Pai querido, a Tua palavra para outras pessoas, Pai querido, que também precisam, Pai. Eu te peço que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, aqueles também que não estão participando, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Então, ser com eles a cada dia, ser conosco, Pai querido, aqui, e nos abençoa cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler os 5 primeiros. E você lê os 5 segundos, tá, Tamires? Sim. Aqui diz assim a palavra do Senhor, Oséias, capítulo 10. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Portanto, o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória, que se apartou dela. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso. Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobrinos, e os alteiros, cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar do trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça, comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. E por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha.
as mães foram despedaçadas com seus filhos, assim se fará com você, ó Betel. Por causa da sua grande maldade, ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Aí temos então, capítulo 10 de Oséias, o profeta menor que escreveu até bastante, né? E, e aqui palavras pesadas, né? Palavras tentando trazer o povo à consciência das suas maldades e trazendo palavras de juízo em paralelo ao que ele está falando aqui, que Israel ele estava com as suas videiras frutíferas, que ele estava próspero, mas ele construía altares para si mesmo, né? Ali no capítulo 5 de Gálatas, 5:13, Paulo ele fala, né, que pois vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, às vezes, né, aqui o autor do comentário, né, o autor, ele fala que às vezes nós usamos a liberdade e a bênção que Deus nos dá de maneira ímpia, né? Então, nós somos ali prósperos de alguma maneira, nós estamos ali abençoados, nós estamos ali numa situação cômoda, né? E aí a gente começa a desviar os nossos olhos, né? A gente começa a tirar o olhar do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente tira o olho ali e o ouvido, né, das coisas santas, e a gente começa a andar por um caminho dúbio, né, por um caminho dobre. E o Mário estava comentando ali um pouco antes da gente começar aqui o devocional, ele estava falando do trabalho que ele faz lá na casa de recuperação, já tem uns 17, 18 anos que ele está lá na casa de recuperação. Eu tive a oportunidade de ir com ele lá umas 2 ou 3 vezes, não lembro bem, mas que lá existem muitas pessoas que tanto já conheceram o Evangelho, né, quanto são filhos de pessoas que conhecem o Evangelho, né? E engraçado que na mesma conversa, né, ele estava comentando ali dos sonhos que ele tem para a vida dele ainda, para a propriedade que ele tem ali, dos filhos construírem as casas ali onde ele tem a chácara e tudo mais. Mas você vê que os planos dos pais são dos filhos são outros, né? Cada um vive o seu próprio sonho, cada um vive o seu próprio caminho, né? Então, eu lembro que nós estávamos numa conversa no ônibus uma vez, e o cobrador do ônibus, né? Ele estava bravo, né? Ele estava fazendo alguns comentários em voz alta ali num lugar inapropriado, né? Porque você fala das coisas de Deus, você fala das coisas da igreja, evangelizando dentro de um coletivo, beleza. Mas você falar das coisas de problema, das coisas que aconteceram que não foram tão legais, e você falar isso num lugar onde está cheio de pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus, não, você está fazendo um desserviço para a obra, né? Então, como diz o ditado, roupa suja você lava em casa. Não é isso? Roupa suja você lava em casa. E aí ele estava comentando, né? Não era nem exatamente comigo, mas ele estava falando que o pastor lá, o filho dele desviou, o filho dele se afastou da presença de Deus, e aí quero ver como que ele vai ficar lá na frente, porque a Bíblia fala que o homem ele tem que administrar bem a sua casa. O cara que não sabe administrar a sua própria casa não pode administrar a casa de Deus. E aí, eu ouvindo ele falar aquilo, ele estava numa empolgação falando aquilo, né? Que ele ia confrontar, ia fazer. Até aí eu tô quieto, né? Até aí né? Ele tá falando lá com uma outra pessoa e explanando de um âmbito mais geral, né? E eu balançando a cabeça, pedindo aqui, falei, Senhor, tem misericórdia, né? Onde que ele vai com isso? Aí daqui a pouco, como que diz o outro, do nada ele virou para mim e falou assim, né, irmão? Eu falei, é comigo que você tá falando? Você me botou nessa conversa aí? Ele falou, eu sei que você é evangélico também, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu falei, meu, eu tô pra te falar o seguinte, olha, eu acho que nem Deus não serve para ser Deus, porque afinal o diabo veio de lá. Nossa, ficou aquele silêncio, entendeu? Aí ele se impertigou assim no banco, falou, irmão, misericórdia, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Eu falei, eu acho, né? Ainda mais em público.
Aí algumas pessoas viraram de lado assim, deram uma risadinha, outras, né? O irmão que estava do lado dele fechou meio que a cara, assim, fechou meio que o olho e tal, né? Porque até então estava concordando com o assunto também, né? Aí eu falei aquilo também, não falei mais nada ali e desci do ônibus. Aí depois eu pensando comigo, né? Eu falei, acho que eu peguei meio pesado com ele, né? Mas, tomar banho, sabe? Então, tem umas coisas que você fala assim, pô, a pessoa ele já tá passando por um problema, o homem já tá passando por uma dificuldade, o homem já tá passando uma situação de prova. Em vez de chegar lá e ter um abraço, em vez de chegar lá e ter uma palavra de bênção, em vez de chegar lá e alguém trazer uma palavra de vitória pro homem, vai. Ainda quer dividir o ministério ainda. Mas esse é um pensamento muito comum, infelizmente, no nosso meio, né? Infelizmente, as pessoas elas não têm muita misericórdia, não, né? A gente já ouviu testemunhos até de que a família morava na casa da igreja, né? Na casa pastoral, digamos assim, e aí o pastor faleceu e ele não tinha o salário da igreja, mas não era registrado, não tinha um carnê, né? Não tinha uma coisa assim. E com pouco tempo que ele faleceu ali, passou a missa de sétimo dia e tal, os dirigentes lá do ministério, né, foram conversar com a irmã. Falaram, irmã, a gente vai ter que trazer um outro pastor para cá, a irmã vai ter que deixar a casa pastoral, né? E ela tinha ali 3 filhos pequenos, cara. E aí você fala, tá bom, mas o que vocês vão fazer com a pessoa dela ali? Vocês vão pagar um aluguel? Ela vai continuar no ministério? Ela vai ter um apoio? Que apoio nada, entendeu? Então, você fala, cara, isso não é uma fábrica, isso não é uma indústria, né? Na indústria você pode falar que de repente funciona desse jeito, mas isso é outra coisa, né? Então a pessoa às vezes ela dedica a vida a um algo nobre, a um algo digno, e Deus cuida, e Deus cuidou daquela família, Deus cuidou sim dessas pessoas, mas tem muitos filhos de obreiro que não querem seguir no caminho porque ele fala assim, eu vi o que meu pai passou, por exemplo. Então a gente tem que repensar algumas atitudes, a gente tem que repensar algumas coisas, mesmo nós que estamos na casa do Senhor, porque na verdade todas essas palavras que nós temos falado aqui todos os dias, ela é para a casa do Senhor, né? O Zé está falando aqui para Israel, ele está falando para a igreja, ele está falando para Judá, né? Que até então ali, para Efraim, que até então eram as meninas dos olhos de Deus, e até hoje ainda são, né? A igreja veio depois, no Novo Testamento, né? E continua fazendo a pregação do Evangelho aí, né? De certa maneira assumiu parte do trabalho, mas Oséias está falando para nós, né? Vamos dizer assim, né? Para dentro da nossa casa, né? O povo judeu e para nós que estamos nos apropriando aqui dessa palavra enquanto Novo Testamento. Então, queridos, coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Com certeza. E nós temos que tomar esse tento, nós temos que vigiar, nós temos que orar, como bem disse o Mário na introdução, e vigiar e orar todo o tempo. Por mais que os dias sejam maus, mais que algumas pessoas não queiram aceitar a correção, por mais que algumas pessoas estejam comendo pão de dores por conta da desobediência, né? Porque é fácil, né? É fácil falar assim, o diabo, né? Não, tudo é o diabo. Não, é o diabo, o diabo. O diabo. Não, foi o diabo, foi o diabo. Tá, querido, mas foi o diabo com a sua conivência, né? Foi o diabo com aquela semente que você plantou. Foi o diabo, mas primeiro você teve que dar o primeiro passo lá, você teve que ir, né? Em busca do que ele havia lançado lá, da semente que havia lançado. Então, é isso que o Senhor está falando aqui para Israel, né? Israel pegou aquela bênção que o Senhor tinha determinado, pegou aquelas promessas que o Senhor tinha feito e não queria nem respeitar a autoridade, né? Na sequência do versículo nós vemos aí para que nós queremos reis, né? Para que nós queremos alguém para comandar sobre nós? O que Deus tem para falar para nós aí, né? Eles seguem aí falando sobre essas coisas. Então o coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Então às vezes o nosso coração está dividido, né? A gente está ali louco para coxear entre dois caminhos, né? E o Senhor, ele vem trazendo aqui a orientação, ele vem nos chamando para que nós estejamos reconhecendo então a sua autoridade. Agora eles vão dizer, nós não temos rei, por que não tememos
ao Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Então eles falam palavras vãs, né? Eles estão sem senso, eles estão achando que eles são onipotentes, que eles são autossuficientes, que eles podem tudo sozinhos, mas na verdade não pode, né? Todos nós precisamos uns dos outros, todos nós precisamos da bênção de Deus, todos nós precisamos do cuidado do Senhor. Nós não somos autossuficientes, né? E nós precisamos estarmos submissos e guardados aí pelo Senhor e pela sua palavra. Então, esse coração que está dividido, né? Ele traz essa ideia de que nós estamos aí cocheando por dois caminhos, né? Nós não estamos só buscando prioritariamente ao Senhor. Os moradores de Samaria ficaram com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Então, esses altares que foram construídos, né? Esses sacerdotes judeus, homens que eram para ter ali o conhecimento da palavra de Deus, que desviou o povo, né? Que afastou o povo do Deus verdadeiro, por uma questão política ali, né, que perdeu o temor do Senhor, eles vão pagar, né? Isso não vai ficar impune, né? Ele diz aqui que até o Deus que eles estão levantando lá, que eles acham que é Deus, até o Deus vai ser levado em cativeiro como presente para o grande rei. Por quê? Porque o bezerro era bezerro de ouro, né? Eles construíam com metais preciosos, né? Ele falou assim: eles estão se inclinando por Deus deles aqui, nós vamos levar o Deus dele para nossa terra como oferta para o nosso rei. Quer dizer, o rei da Síria estaria sendo maior do que o Deus que Efraim colocou lá para si mesmo, né? E será que a gente não está fazendo isso, né? Será que a gente não está colocando deuses aí artificiais? A gente está se apegando em algumas pessoas, a gente está se apegando em algumas coisas e está deixando aí esse Deus nosso verdadeiro. E às vezes, né, quando a casa cai, né, quando vem a conta, você acaba pagando sozinho, né? Porque aquela pessoa que você tanto confiava, ela some no mundo e te deixa para trás, igual algumas sociedades, né? Tem sociedades que são assim, né? Você monta a sociedade com a pessoa, você confia, você vai lá, faz um investimento, quando pensa que não, tá lá sozinho com as dívidas e a pessoa deu o golpe no mercado e te deixou para trás, né? Que é o que ia acontecer com Israel. Eles confiaram aqui num Deus feito por mãos humanas, confiaram num bezerro de metal precioso, e quando foi levado cativo, foi eles atrás e o bezerro na frente, num carro lá né? Para a Síria. Então vamos prestar atenção, né? No que a gente está construindo para nós, vamos prestar atenção no que nós estamos buscando, o que nós estamos trocando aí e colocando na frente desse nosso Deus. O verso 7 traz que o rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, que é onde estão lá os altares, né, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes, cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Então, não vai ter mais quem adore nos altares, né? Vai crescer mato lá ao redor deles, porque o povo vai ter sido levado cativo, e quem fez isso foi o Deus de Israel, porque o povo se esqueceu, então, do Senhor, e foram servir a deuses estranhos, né? E acabaram perdendo tudo que eles tinham, né? Na prosperidade lá, suas casas, seus palácios, os seus vinhos, né? O modo de vida que eles estavam acostumados. Por quê? Porque eles não creram no Senhor, no Deus da sua salvação, porque eles construíram fontes, como a gente gosta de falar, né, como o texto da Bíblia traz, eles construíram caixas d'água, cisternas que não retinham as águas, tinha muito furo, né? E às vezes é assim, né? Às vezes nós fazemos planos e os nossos planos têm muitos furos, né? Nós precisamos apresentar a nossa vida diante do altar de Deus e ver se aquilo realmente é daquele jeito, né? Tem um comediante que ele faz lá um trabalho, né, de comédia, obviamente, e ele tem um texto que ele fala assim, amigo, presta atenção, porque muitas vezes você está sendo lisonjeado, você está sendo elogiado, você está sendo aclamado, isso e aquilo, muita gente te seguindo, muita gente atrás de você,
E ele fala, mas as pessoas não estão interessadas em você. Eles estão interessados em algo que você fornece ou em algo que você que eles podem tirar de você. Então eles lisonjam você, né? Você cresce no seu orgulho, você fica todo ensoberbado, que essas pessoas ao redor da sua mesa, mas de verdade, elas nem sabem quem você é, elas não estão interessadas em você, elas estão interessadas no que você tem. A hora que aparecer alguém que tenha o que você tem, o que você fornece, ela muda de lado, né? Então, isso em questão financeira, isso em questão de roupa, isso em questão de corpo, isso em questão de companhia, a pessoa está interessada naquilo que ela pode usufruir, né, daquilo que você fornece e não simplesmente em quem você é. Mas o Senhor, ele está interessado em quem você é e ele está interessado em que você o conheça, né? Não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem saúde, não importa se o seu emocional tá bom ou não, não importa se você tem corpo de violão ou não, não importa se você é novinho, se você é velho, você é criatura de Deus e o Senhor tem interesse em quem você é e ele quer passar a eternidade com você e quer que você passe a eternidade com ele, né? E aí nós trocamos esse Senhor que nos propicia todas essas coisas e usamos o que ele tem nos dado, né? Para construir ídolos que não podem responder, ídolos que vão ser levados cativos, né, junto com a gente, né? Que nem aí o caso de Israel. Imagina a situação mais ridícula, né? O cara põe lá uns carros né, para carregar aquele bicho que devia pesar pra caramba, e aí o povo tá levando cativo atrás e o Deus dele tá sendo levado cativo lá na frente para servir de honra lá no quintal, no palácio de um rei, né? Todo mundo passando e falou assim: olha lá, aquele foi o Deus que o pessoal de Israel construiu lá. Sabe aquele pessoal que foi tirado do Egito, que saiu daqui, que foi pro deserto, que não sei o que, piriri para lá? Ali tá o Deus que eles construíram lá. Eles não só voltaram, como tá lá o Deus deles lá. Mas aquele não foi o Deus para qual eles saíram para adorar, não foi o Deus por qual eles saíram para servir, não foi o Deus que eles saíram para glorificar, né? E que os colocou numa terra abençoada, né? Mas por quê? Por causa da desobediência, né? Tudo começa e tudo passa e tudo, né, meio que termina pela desobediência. O Senhor ele diz: melhor é obedecer do que o sacrificar. Nós precisamos botar isso na nossa cabeça, botar isso no nosso coração e olhar o caminho por onde nós temos andado e olhar os sacrifícios que nós temos feito a deuses estranhos, né? Que às vezes a gente passa mais tempo. Isso é um exagero. Eu ouvi isso há muito tempo também. É um exagero, tá? Mas vai servir para fazer a ilustração que eu vou fazer aqui agora. O pregador, eu estava numa igreja, um pregador africano, inclusive. Ele me trouxe uma palavra muito abençoada, sabe? Assim, na época, né? Ele me falou, ele trouxe um sermão que eu carrego no meu coração, assim, aquilo me vestiu, né? Eu me revesti daquilo que ele falou lá atrás, mas ele trouxe uma palavra, ele estava dizendo o seguinte, né? Irmãos, lá no Egito, Satanás, quando ele passou na casa das pessoas, ele viu sangue passado no umbral da porta, e ali ele não podia entrar, e ali ele não podia tirar vidas. Hoje parece, isso já tem uns 28 anos. Isso hoje parece que Satanás fez algo parecido. Ele colocou na casa de cada um uma marca, e ali o anjo dele passa e ele olha e fala assim, ali já dá para entrar, porque ali é o contrário do sangue, ali é nosso. E sabe qual é essa marca, irmão? Ele tinha um sotaque muito carregado, né? Porque é africano, né? E falando em português, assim, mas ele tinha um sotaque bem carregado. E ele falava assim: é a antena da televisão. Então, quando Satanás passa ali, ele fala assim: ali nós já dominamos. Aquele lá já não pode ir para a igreja porque tá na televisão. Aquele ali, ele já não tem assunto de Bíblia para falar, porque ele perde mais tempo assistindo televisão do que na casa do Senhor. Aquele ali... E aí ele foi construindo o sermão dele, né? O diálogo, né? E tal. E
embora a gente saiba que a tecnologia ela veio para ficar e a televisão é fichinha perto dos computadores e da internet, naquela época não tinha na internet, né? O computador era muito pouco, mas tem um fundo de verdade o que ele quis dizer. Né? O que ele quis trazer, né? Claro que a igreja ela era uma igreja mais tradicional, era uma igreja de usos e costumes um pouco mais fechados, e ele, né, um pregador desta linha, mas o que ele quis trazer ainda tem validade. Ele fala assim, é no sentido não das antenas e não do que ali é de Satanás ou que não é, não estou entrando nesse mérito específico, mas a questão é quanto tempo você passa lendo a Bíblia Sagrada, quanto tempo você gasta meditando no que foi falado no sermão, quanto tempo você gasta no seu dia a dia, na sua conversa, o quanto que tem de Bíblia, o quanto que tem de Evangelho, o quanto que tem de Deus, o quanto que tem de preceito da palavra de Deus. Né? Então é nesse sentido que a gente quer falar, porque quando você é cidadão do céu, quando você é cidadão do reino, né, você tende a transbordar, na boca fala aquilo que o coração ele está cheio, né? Isso que diz a palavra, né? O que a gente multiplica no nosso dia a dia? A gente multiplica maldição, a gente multiplica palavrão, a gente multiplica é, palavras de duplo sentido, né? O que o nosso DNA tá impregnado, né? O que a gente está transmitindo, né? Nesse sentido, então, que se quer trazer uma reflexão, né? Porque às vezes você junta com um grupo, né? E a pessoa, cada um tem uma coisa para falar. Alguns só lamuriam, só lamentam, só tem reclamação. O outro tá falando lá que ganhou não sei quanto, nunca teve prejuízo. Todo negócio dele que ele faz é lucro, mas é, nunca tem um dinheiro para ofertar ou para ajudar quem está em necessidade, né? Você vai falar com a camarada, aí você fala assim, eu não ganhei, meu dinheiro não é para isso, né? Meu dinheiro não é para fazer isso ou aquilo, não é para ajudar os outros. Então você fala, então para que você quer o teu dinheiro, cara? Né? Então você tem que semear nas coisas do Senhor, que é ajudar o teu próximo, que é você abençoar aquele que está numa necessidade, você levar uma cesta básica ali, você fazer uma ação de caridade, né? Mas às vezes só tem palavras que contrariam aquilo que ele diz que ele é, né? Aquilo que ele diz que ele vive, né? Então que o nosso comportamento possa ser diferente, né? Que a gente possa ter uma conduta diferente, que a gente possa representar o Deus que a gente serve, né? Nós somos embaixadores de Cristo, né? Então nós estamos representando Cristo. Então a gente tem que ter essa postura de falar que será que eu estou representando a Deus aqui? Eu lembro que os nossos pais, né, com toda a simplicidade que os nossos pais tinham, né, não tinha lá muito estudo, não tinha, né, muita eloquência, né, mas eles tinham uma coisa, né, eles tinham honra. O que eles falavam que iam fazer, eles faziam, eles compravam um negócio e eles pagavam. Às vezes você estava trabalhando numa empresa ali, e aí tá lá, né, as tiazinhas ali no horário do tiazinha, na época, né, agora o tiozinho sou eu, mas na época ali, né, no refeitório ali, elas estavam comprando catálogo ali, Avon, ou alguma outra coisa, uma Tupperware, e elas estavam fazendo a conta ali, ó, do salarinho delas, como que ela ia parcelar, como que ela ia pagar, e tava ali, no dia o primeiro que ela tirava era para pagar aquela conta ali, né? A pessoa não tinha essa coisa de não pagar, não existia essa coisa de comprar e não saber como que ia pagar, né, e tal. E era para dentro de casa, ela tinha o prazer de comprar ali um Avon para o filho, para ela, e ter o cuidadinho dela ali, uma coisinha para dentro de casa e tal, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? As pessoas elas gastam muito com a vaidade ali, ela gasta muito com a sua imagem. Só que quando abre a boca ou quando vive no dia a dia, você fala assim, poxa, o exterior diz uma coisa, mas o interior está totalmente contaminado, né? Porque a pessoa que não honra a própria palavra, né? A pessoa que dá golpe nos outros, que vive de expediente, que vive de levar vantagem sobre os outros, não está num bom caminho, né?
E aí ele fala de Gibeá, né? A gente vai ver que nesse texto ele repete algumas vezes, e Gibeá foi uma antiga cidade, né, bíblica, localizada ali no território de Benjamim, né? E ele tá sempre. E teve uma guerra civil lá, né? E o pessoal passou por muito problema, muita dificuldade ali. Então, foi palco de uma grave guerra tribal, né? Após o crime brutal lá, que foi o que a gente já citou lá a respeito do levita, né? Então, é, Israel está vivendo como se fosse naqueles dias, sem limite, né? A gente precisa ter limite nas coisas, a gente precisa ter limite em nós mesmos, né? A gente precisa dedicar esse tempo para servir a Deus e dedicar esse tempo para servir ao Senhor, nos afastarmos de Gibeá, como é o texto aqui, ele está falando, né? O levita, a gente comentou sobre isso ontem, ele foi pernoitar em uma cidade, ele escolheu uma cidade que era dos descendentes de Israel, ele teve a oportunidade de ficar numa cidade de pessoas estranhas, que não tinham o temor do Senhor, mas ele optou por ficar naquela cidade, e aí no meio da noite, eles invadiram lá o lugar, quase invadiram o lugar que ele estava, e aí, para abusar, né, dele, né, e sexualmente, né? E o dono da casa ofereceu uma concubina que ele tinha lá e a própria esposa do levita. Isso, né, é um dos textos mais difíceis de se interpretar, mais difíceis de se falar, porque não tem cabimento, né? Nenhuma das coisas, nenhuma das situações que foram apresentadas. E no final, com a mulher morta de tanto sofrer na mão desses homens, ele a decepou e espalhou pelas cidades de Israel lá. E Deus estava dizendo que eles estavam vivendo nesse pecado aqui, né? Eles estavam tão graves quanto o que foi feito lá em Gibeá, porque não tinha limites para a maldade do povo que era para ser a nação santa, o povo eleito, né? O povo, a nação adquirida de Israel ali por Deus, né? Então é uma coisa sem precedentes, né? Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa olhar a nossa caminhada, né? Ele fala, porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha. E chova a justiça sobre vocês. Mas aí no verso 13 ele fala: esse é o desejo de Deus. Deus ia assumir o controle sobre Efraim e sobre Judá. Eu estou colocando sobre vocês aqui, você é uma bezerra domada. Eu estou fazendo isso aqui, né? Você está debaixo da minha direção e da minha vontade. E você vai lavrar num campo que não foi lavrado, porque eles estavam roubando os outros, estavam indo lá e pegando no campo que já tinha sido semeado, que já tinha sido colhido, né? Estava pegando a propriedade das viúvas, estava deixando as crianças sem terra lá, né? E despojadas. Então aqui o Senhor ele traz um contraponto. Ele falou: vocês vão se colocar debaixo da minha orientação, debaixo da minha ordenança. Eu vou colocar vocês num campo novo. Vocês não vão tomar nada do que é de ninguém e vocês vão ser abençoados aqui, porque eu vou fazer chover a justiça sobre vocês. Mas aí o verso 13 diz: vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça, comeram os frutos da mentira, confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. E por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas. No dia da batalha, as mães foram despedaçadas com seus filhos. Assim se fará com você, o Betel. Então é um contraponto aqui, né? Do que vai acontecer no presente ali deles, né? E no passado, né? Bem remoto para nós, mas lá na época o presente deles. E o que tinha acontecido lá em Gibeá, porque houve uma guerra civil ali, né? As tribos se reuniram e foram contra eles, né? Porque nunca tinha se cometido um pecado igual aquele em Israel. Virou uma guerra civil na época, né? Lá em Juízes capítulo 19, né? Para quem tiver a curiosidade de ler mais sobre isso, né? E de pesquisar sobre isso. E aí você veja tudo isso por conta da desobediência, tudo isso por conta da autossuficiência, tudo isso por achar assim, né? Para que nós precisamos de um rei? Para que nós precisamos do Senhor? Para que nós precisamos de qualquer coisa, né? Eu lembro que, acho que o Mário vai lembrar melhor do que eu, na década de 60, se eu não me engano, os Beatles, né? O John Lennon teve a feliz ideia de dizer que eles eram mais populares do que Jesus Cristo, né? Aí o próprio
pessoal que comprava os discos, o próprio pessoal que compravam os CDs deles, os CDs não, os discos, né, os long play, né, e os compactos, saíram quebrando. Eu falei, mano, aí também você já tá forçando a amizade, você já tá abusando. E ele teve que se retratar, né, naquilo que ele havia dito, né? E olha que era um pessoal psicodélico, olha que era um pessoal assim que, né, já tava, como diz o outro, na vida louca e tal, né? Mas alguns que eram loucos, mas não eram tão loucos assim, falou, "Mano, qual que é a dele? O que que ele tá querendo dizer com isso? Virou Deus agora?" E aí falou, não, aí não, né? Então era o limite, né, que foi imposto, né? Só que aqui eles ultrapassaram até esse limite, né? Ele falou assim, para que que nós queremos um rei? Para que que nós queremos o Senhor, né? Então, é, essa é a pergunta que a gente quer deixar aqui, né, hoje. Será que a gente não está vivendo desse jeito? Será que a gente não está vivendo dando as costas para Deus? Na nossa língua, a gente pode até falar alguma coisa. Na frente da congregação, a gente até pode falar alguma coisa. Na frente das pessoas, né? A gente pode até falar alguma coisa. Eu estava comentando com o Marcão. Marcão é um amigo nosso de muitos e muitos anos, né? Um irmão em Cristo. E a gente comentando com ele, falou assim: Marcão, quando a gente se reúne com as pessoas de uma forma geral, você fica no raso. Você fala ali é, aquelas palavras de convencionais, você não aprofunda, né? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que tá seu filho, seu marido e tal? Legal, oba, prazer te ver, tchau. Mas quando a gente encontra esses amigos, esses irmãos que a Bíblia nos, que a vida cristã nos proporciona, né? Que irmãos, amigos são mais chegados que irmãos. Para esses irmãos a gente fala as verdades, não é isso? Você fala aquilo que vai na sua alma, aquilo que vai no seu coração, para quem você tem a confiança de poder conversar, né? Porque você não deve conversar com qualquer pessoa, você não deve expor a sua vida em qualquer lugar, você deve poupar as pessoas que estão do seu lado, porque tem gente que é assim, né? É uma metralhadora giratória. Começa a falar as coisas, não olha o lugar que tá, não olha para quem tá falando, não liga para quem tá ouvindo, expõe você, às vezes não é nenhuma verdade, e aí as pessoas que nem tem nada a ver com você ou com a sua vida escutam falar um monte de coisa a seu respeito que nem é verdade. Aí depois que a pessoa calma, ela vira pra você e fala: Ah, desculpa, eu tava nervosa. Mas aí você já me expôs, já falou um monte de groselha, já falou um monte de coisa que não era verdade, acabou com a minha, com o meu nome, né? E aí, eu tava nervosa? Não, não é assim não. Não é assim não, né? A pessoa tem que ter Acabou domínio com a próprio, a pessoa tem que reputação. ter controle. Acabou com a tua reputação, né, cara? Ah, não, vai devagar aí. Então, são essas coisas que a gente tem que refletir, né? O que que nós estamos externando na nossa vida? E aí eu, novamente, né, abro a oportunidade para caso vocês queiram comentar alguma coisa. E desde já agradeço a oportunidade, no nome de Jesus aí. Eu estava lendo aqui um pedacinho aqui, e fui lá no Reis, 1 Reis, capítulo 13, capítulo 12, versículo 28 e 29, quando eles fizeram os ídolos que Deus não permitiu que fizessem, eles fizeram. Eu não vou ler nem isso aí para não complicar, mas eu quero deixar aqui o seguinte, de tudo isso que você falou, né? O mundo moderno hoje levou as pessoas a se afundarem mesmo. Aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus procuram sempre fazer aquilo que Deus determinou, mas aqueles que não, eu, quando fechei a minha loja, estava com 278 cheques sem fundo. Quer dizer, prejuízo grande, né? Um comerciante às vezes leva, porque confiar nas pessoas que não têm responsabilidade, que não têm compromisso com ninguém, não têm respeito com o próximo. Porque a palavra de Deus fala, né? O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. E Amém. não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos.
mas principalmente os domésticos da fé. Então, essas palavras, amados, isso tem que estar dentro do nosso coração. Nós temos que estar meditando nela todo dia e depositando a confiança na palavra de Deus e agindo conforme a palavra de Deus para que possamos ser bem-sucedidos. Podemos nos decepcionar diante disso? Podemos sim. Mas Deus, Ele está lá observando o nosso coração, a nossa atitude, o nosso interior, como você mesmo disse. Deus não vem olhar para aquele corpo violão, não vem olhar para o que você está vestido. Deus olha para o seu interior. Ele não está preocupado com a sua conta bancária, se você tem ou se não tem. Ele está preocupado com você, com o seu eu. Então é isso que nós, como cristãos, temos que passar. Esse amor genuíno, amar o próximo, fazer o possível para agradar a Deus, para que o nome dele seja glorificado. Eu termino aqui. Não pude falar muito porque eu saí, né? Mas eu ouvi muito bem o que você disse, Jurandir. Meus parabéns para você pelo seu desempenho. É aquilo que a Bíblia fala. Nós falamos o que está cheio do nosso coração. E você falou o que está no seu coração. Graças a Deus que eu tenho um irmão como você, que tem tempo, que estudou bastante, que conhece a palavra, que pode orientar os demais. Mas tô aprendendo muito também, seu Jurandir. Esse negócio aí do menino lá do ônibus lá que o senhor falou para ele é chocante. Eu fiquei falando, por que o seu Jurandir falou isso pro cara? Porque Não posso, ele não. queria tirar o pastor da igreja dele lá, porque o filho do pastor desviou. O filho do pastor se afastou. E aí ele dizia, estava dizendo lá, em alto e bom tom dentro do ônibus, que quem não sabe administrar sua casa não pode administrar a casa de Deus. Existe versículo? Existe. O texto diz isso, o texto diz, mas ele tem um contexto. Ele tem uma situação por que foi dito. E aí ele veio me botar na conversa. Eu nem estava na conversa. Aí ele virou para mim, sabia que eu era religioso. Não é, irmão? Falar, vou te falar a verdade, eu acho que Deus nem serve para ter Deus, que afinal Satanás veio de lá. Nossa, abriu um Deus. silêncio dentro do ônibus, algumas pessoas viraram o rosto para dar risada. Me poupa, o camarada tá sofrendo na frente do ministério, tá triste pra caramba, com certeza, porque o filho dele tá no caminho Que ele ruim. não E aí o ensinou. camarada deveria estar ajudando a orar. Ensinou, mas os nossos filhos fazem as suas escolhas, entendeu? Não, A então, tô questão falando, nossa, o filho tá num caminho que ele não ensinou, ele ensinou um bom filho. exato, é. Aí o cara tá Ah, que sofrendo lá, triste. com certeza, e o camarada, ao invés de estar lá orando pelo líder, lá tá de olho na divisão do reino, né? Não, não, porque se ele cair, quem sabe não sobra alguma boca, né? Não entra alguém aí que é do meu partido, ou então não sobra pra mim mesmo, né? Sai pra lá, Satanás. Então, a revolta é essa, entende? Porque só quem já esteve à frente, só quem já passou por essas situações assim, é que sabe quanto dói, velho. Ô, não é assim não. Com certeza não, mas eu tô falando que foi chocante, assim, que calou todo mundo. Ai, Ai, eu vou te ser sincero que eu não planejei, não. Foi no ímpeto, sabe? mas falou Não- tudo, né? Calou e falou tudo. Então, foi assim, bom, foi perfeito, mas Sabe foi aquela coisa chocado. que às vezes você não planeja, que eu não estava nem no assunto e nem na conversa, né? Mas eu estava só ali orando, falando assim, misericórdia, será que demora muito para ele calar a boca? Porque ficar trazendo assuntos de dentro de casa para dentro de ônibus, para dentro de condução, pô, não combina, meu. Você tá no celular, mas lembra que você tá no lugar público. E tem muita gente sem noção que tá dentro do trem e fala, né, de quanto ganha, de quanto não ganha, do que fez, quando não fez, que saiu com o namorado, que não sei o quê. Pô, povo sem noção, rapaz, para. Então ali ele tava falando da nossa fé, né? Já tava com Ai, raiva ai, mesmo, já foi na força do ódio, pra te falar a verdade, viu? ai, ai. Mas É, muito obrigado pelo resto das instruções, foi muito bom. Isso, a nossa realidade muitas vezes é triste, como eles falam, né, que a tecnologia veio para melhorar a nossa vida, é que alguns não sabem usar, mas eu acredito que até os que sabem usar não a faz só pelo bem, como o senhor falou, entendeu? E uma tecnologia
o inimigo nosso, ele iria se instalar em alguma coisa, como o testemunho que o senhor falou também do pastor africano, também foi, para mim, foi muito bom, porque me fez repensar como sempre eu escuto e gosto de repensar as coisas, porque é igual eles falam, a inovação da nossa mente toda manhã, né? Traz essa renovação na nossa mente. Em você ouvir as coisas novas, boas, espero que nós renove só com as boas e não ficamos renovando com as ruins também, mas fazemos isso também, né? Mas quando o senhor trouxe aí que ele falou da antena da TV, caramba, é real. O meu pai, quando nós éramos criança, né, então na igreja dele, não podia televisão, porque ali a gente aprendeu que não era bom. Então, quando o diabo passava lá para avó, esse aí ainda adoro o Deus certo, hein? Não tem antena, não. Lá não tinha, não, seu Jurandir. Então, eu lembrei do meu pai, que meu pai não deixava, porque ele falava que a gente aprendia só coisas que não precisava saber. Então, às vezes a gente busca coisas que não precisa saber e desvia do caminho mesmo. E realmente a introdução à televisão tirou muita gente de dentro da igreja, muita gente do caminho. E hoje a internet te engana muito. Muitos falam de Deus para chamar a atenção porque é a moda agora, falar de Deus. Mas no fundo não é o que eles vivem, não é o que eles pregam quando não estão ali na frente daquela telinha. Então, isso é real. Isso o senhor falou que é só um modo que ele pregou, mas é a realidade, totalmente a realidade. Mas, viu, Ruth, a palavra de Deus fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu acho que É, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é o seguinte, ó, é aquilo que eu falei hoje para o Jurandir de manhã. Eu tenho 30 anos, está completando esse mês aqui, 30 anos que eu sirvo o Senhor. Passei por muitas provas, passei por muitas lutas, tive eu várias vezes a oportunidade de desviar do caminho do Senhor. Mas eis-me aqui, estou aqui. Agora, não é por causa que você é, conheceu algo novo que você vai abandonar o seu Deus, ou vai Exato. esquecer de que ele é seu Deus. Então, as pessoas que fazem isso é porque esses daí não são aqueles que foram chamados, mas não entrarão no reino. Entendeu? Foi chamado, mas foram, Porque entendeu? ainda não Desviaram. está firmado, né, seu Mário? Não, não está Tem pessoas que firmado, não ainda não estão permanece. firmadas, precisa ser firmada, precisa ser ajudada. E eu ainda bato de novo naquela tecla, lá na tecla de que devemos fazer discípulos, devemos falar, andar junto, igual o senhor está fazendo lá na casa da detecção, Recuperação né? da clínica. Recuperação. Vai lá, o senhor consolida eles, entendeu? O senhor ensina eles, é assim que é. Depois só assiste aquele filme lá, o Forja, a Forja, eu não sei em português. É, Eu já assisti, eu assisti ele. não, aquilo ali para mim é assim, foi tão edificante, sabe? É um filme muito bom. Mostra que se cada um fizesse isso, até na época eu tinha, não, eu ainda tenho, porque não morreu o meu projeto. Só foi dado um tempo, mas na época até eu acrescentei no meu projeto isso, ter pais adotivos espiritualmente para fazer essa parte, sabe? Mas meu projeto está só parado um pouco porque Deus tem a hora para todas as coisas. Então, é só isso, mas aquilo abriu meu coração de uma forma diferente, sabe? E me trouxe muito mais esperança para ajudar as pessoas, porque como eu sou mãe solteira e já vi a dificuldade de uma criança que cresce sem o pai, eu queria ajudar as outras que não têm, tendo um assim, sabe? Um, um pai que fosse adotivo espiritualmente, um homem que quisesse
pegar uma criança e ajudar ela a crescer, como aquele homem fez. E ele fez exatamente com um filho sem pai. Então, aquilo para mim assim foi Deus falando. E se muitos fizessem a nossa, toda a nossa, como é que fala? Esqueço como falar, a nossa comunidade, o nosso mundo seria diferente. Ruth, você, Isso. eu penso assim, sabe? Eu ponho na minha cabeça o seguinte: se Deus Hum, está em toda parte, Deus está comigo, Ele está me observando, Ele está vendo as sim, minhas atitudes. sim, Então, se eu temo a Deus, eu tenho que viver Deus na minha vida. Eu tenho que ver Ele a todo momento. Eu sei que Ele está me observando, por que que eu vou fazer coisa errada se Ele está me observando? Não, eu vou procurar andar certo, procurar fazer o certo. Mesmo assim, eu erro de vez em quando, eu esqueço que Ele está do meu lado, sim, senhor, mas somos humanos não é e verdade? vamos errar. Mas nós É, precisamos pensar nesse princípio, de que Deus está em toda parte, em todo momento, e que Ele está conosco. Ah, mas as coisas não estão fluindo como deveria fluir? Olha, pare e pense. Será que é isso que Deus quer para você? Será que você está... Tenha paciência, tenha calma. Às vezes a dor, às vezes a dificuldade é para que você cresça, para que você levante, né? é, Para com que você certeza. raciocine, para que você mude de direção. É. Não se desespere, fique tranquila. Confie em Deus. Vai dar tudo certo. Nós temos que orar, Ruth, todo instante. Nós temos que orar para almoçar, nós temos que orar para tomar café, nós temos que orar para sair, nós temos que orar agradecendo quando chegamos, nós temos que orar ao nos deitar, nós temos que orar ao nos levantar. Enfim, nós temos que estar constantemente falando com Deus, porque Ele é Espírito, e a palavra fala que Ele é uma pessoa, é um ser. Ele tem emoções, ele sente quando você faz qualquer coisa errada, entendeu? Então, olha, Ele é um você pai, não é né, mais. senhor? Ele é um pai, Olha, né? você, Pai. é, você não está sozinha, você tem um Ou ser dentro de não. você que vive em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em vós. Então, temos que ter essa consciência dentro de nós, sabe? E falar com ele. Ele se alegra quando você o reconhece. Ó, Senhor, estou aqui. Eu sei que o Senhor está comigo. Ô, Pai, lembra, algum momento do seu dia, lembra, conversa com ele. Mesmo que os outros achem que você está louco, que você está maluco, não importa. Fala com ele. É, ele vai Eu se falo, agradar. seu Mário, às vezes eu falo dentro das casas. Antigamente eu ficava trabalhando e falando, sabe? Aí uma menina que trabalha comigo falou bem assim que isso incomoda, porque ela pensa que eu estou falando dela ou que eu estou resmungando, entendeu? Então eu diminui um pouco, mas eu ainda faço isso. E não pega bem, não, entendeu? Não, de jeito nenhum não pega bem. Mas eu já diminui muito, mas antes, para mim, antes eu chorava muito, eu lamentava muito, porque a vida foi bem difícil sozinha. Mas o Senhor estava lá, ele nunca me abandonou. Mas Então, aí eu não queria ficar lamentando, aí então eu ficava falando com ele, porque falando com ele para mim não era lamentar, era ele me ouvir, porque eu precisava de falar com alguém, então tinha que ser ele. Então, como eu estava sozinha ali, eu achava que eu estava, entendeu? Eu ficava falando, eu começava a falar com ele e quando via eu estava falando mesmo, sabe? Ou às vezes quando eu estou ouvindo um assim, eu fico respondendo, entendeu? Eu respondo, eu mesmo respondo. O cara pergunta a pessoa lá, eu respondo, mas incomoda as pessoas ao nosso redor, sabe? Então tem que prestar atenção. Durante o que falou, presta atenção onde você está falando, é em público. Você pensa que está dentro da casa só você e a outra pessoa, mas a outra pessoa não é obrigada a escutar você falar, entendeu? E às vezes soa como resmungar mesmo. Então, tem que olha, prestar atenção. Tem que Ruth prestar Tamires, atenção. Até quando você for falar com Deus, tem que ter sabedoria.
Olha, Ruth, Tamires, Jurandir, escuta o que eu vou falar Vou aqui falar, agora. seu Mário. Nosso Senhor Jesus Cristo falou que se nós Então, não nos tornarmos como criança, não herdaremos o reino de Deus. Não veremos o reino de Deus. eita. Porque eu fiquei pensando assim comigo, sabe? Deus cuida de nós como se nós fôssemos criança. Você que já é mãe, quando seus filhos eram pequenos, você ficava preocupado com ele, onde ele ia, você estava de olho, você pegava no braço dele, você trazia, você levava, você dava comida na hora certa. Você, você tinha muito cuidado com seus filhos, não é isso que você fez? Minha não, seu Mário, ainda tenho. Até hoje, tá Então, lá, Benjamin tomando remédio, eu tô aqui preocupada se tá tomando na hora, se comeu. É a mesma coisa, não muda não. pois bem, você acha que Deus não cuida de nós da mesma forma? Ou ele não quer cuidar de nós desta forma? Não, ele Acontece que às cuida. vezes o ser humano se esquece de Deus, é rebelde, se acha, não quer ser uma criança diante de Deus, quer andar Verdade. do jeito que quer fazer o que os seus interesses. Então Deus deixa ele à vontade, ele se perde. De novo. Agora, se você se tornar como uma criança, como Jesus falou ali, e deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai ser feliz. Você vai passar por prova? Sim, vai passar. Mas saiba que Deus vai estar com você, vai estar cuidando de você, vai estar cuidando do seu interior, da sua saúde, do seu bem-estar. Entendeu? É, É entendi. assim que tem que ser. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo. E Cada dia aí, aprendendo. lembrando que nós já sabe também, né, seu Mário? Todos Isso, os dias. Sim, verdade. e eu sempre lembro isso, que Deus fala, trazer à memória as coisas que te faz feliz, né? Então, para mim, isso é nós trazer à memória as coisas que podem nos fazer feliz. Igual isso daí, vigiar e falar com Deus todo momento, como o senhor disse, porque às vezes você vai perdendo os hábitos de que às vezes se torna hábito e aí você deixa de fazer também, porque desde criança meu pai ensinou isso daí. Orar para almoçar, orar para jantar, orar para acordar, orar para dormir, orar para tudo. E você vai crescendo e vai falando, meu pai era exagerado, não precisa disso tudo. Mas de verdade era quando eu era feliz. Por quê? Porque fazia o que era correto. E não que eu não seja feliz hoje, mas feliz aquele que obedece, entendeu? Então, feliz aquele que faz as coisas bem. Então é só isso, é voltar ao que você aprendeu que é bom, é trazer à memória as coisas boas. Muito obrigado por trazer essa de volta na minha memória, porque tem dia que aqui dentro do carro eu como dentro do carro, né? O dia todo trabalhando, então sai de manhã já correndo, pega um café na rua, igual eu peguei agora o meu, e já vi que fizeram errado. E como eu só peguei e saí, aí você já fica brava, você já não vai tomar o café, porque fizeram errado, entendeu? Então, em vez de eu ter agradecido antes de dar o gole ali, talvez Deus tivesse não deixado aquela pessoa errar, porque ele sabia que eu ia ser grata. Mas só peguei e saí correndo e já fui tomar, ó, já errou o café, já não posso tomar. E pronto, já fiquei sem café. Aí já quer que o dia fique bem, aí você já fala, já não vai ficar bem, já tô brava. Mas não, louvado seja Deus que errei esse café, entendeu? Eu não vou ficar, porque o senhor já me lembrou. Tá vendo só? Deus me dando uma lição já cedinho. Pronto, já era, já aprendi, tá vendo? Já não vou ficar bravo, vou agradecer. Louvado seja Deus por esse café errado, que me fez Amém. lembrar que Amém. eu tenho que agradecer. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É sempre bom essa troca, né, com vocês. É sempre bom a gente trocar experiências e reviver memórias, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, quando eu escuto a Ruth falando do pai dela, né? Eu não sei qual o grau de proximidade que eles tiveram e nem quanto tempo eles tiveram ali juntos e tal. Mas ela falou uma vez que ela se afastou dos caminhos do Senhor, ficou um tempo fora e tal. Mas você vê quanta lembrança boa, quanta lembrança, É, né, que ela tem, e isso fala muito ao meu íntimo, né, porque eu tenho duas filhas que moram fora, né,
Então eu fico pensando, eu falo assim, poxa, tomara que minhas filhas tenham essas lembranças boas de mim também, né? Sabe, Então, Júnior, eu acho muito bonito. meus pais não eram evangélicos. Meus pais, eu sou o primeiro evangélico na família, o primeiro. Aham. Mas eu tenho assim, eu vejo meu pai como um homem honesto, um homem que ele não era rico, mas não nasceu no Tem boas berço de lembranças ouro, também, né, mano? mas tenho boas lembranças dele, que ele procurava sempre andar direito, cumprir com as suas obrigações. Passou por muitas lutas, muitas provas, mas era um homem trabalhador, um homem que, sabe, eu gostaria de ter ficado mais tempo com ele. Mas Deus sabe todas as coisas. E minha mãe também, sempre foi uma mulher de respeito, uma mulher que deu exemplo, né, de mãe. Então, Eu acho que isso é o que a gente pede, né? Senhor, que no mínimo meus filhos tenham uma boa lembrança de mim, né? É o a mínimo que a minha gente pode família, desejar. a minha família, graças a Deus, Jurandir, eu falo com orgulho, a minha família, todos que eu conheço da minha família, não tem nenhum que possa dizer assim, eu tá preso, porque fez isso, aquilo, aquilo. Não. A minha família, todos, são pessoas, pode até não conhecer Jesus como eu conheço, mas são pessoas que eu não tenho do que falar. Então, isso me deixa muito feliz também, sabe? Porque a gente não nasceu no berço de ouro, mas tivemos dignidade. Tivemos dignidade. Ninguém pode falar mal da minha família. Eu, às vezes encontro as pessoas. Ah, você é filho do Brito, né? Seu pai era um homem trabalhador, um homem cabeça erguida, sempre. Quer dizer, não tenho o que falar, entendeu? Não tenho o que falar. Então, eu, graças a Deus, eu fico feliz porque Deus me escolheu. E hoje sirvo a Deus com alegria no coração, com temor, né? Para poder, um dia eu quero morar no céu. Um dia eu quero estar na presença do Senhor. Então eu estou aqui por isso. O sol saiu agora, cara. Ó, acabou de sair o sol. Oh, glória a Deus. Então estava nublado, o tempo estava muito frio, mas o sol apareceu aqui, ó, começou a brilhar aqui agora. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Ser grato em todas as coisas. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, pelo sol que brilha lá fora, Senhor. Pela tua palavra, Senhor, que foi explanada aqui hoje, Senhor. Por tudo que eu já vivi, Senhor, e por tudo que eu ainda vou viver, Pai. Eu quero te agradecer e reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Senhor. Sei, Pai, que sou Aleluia. falho, mas eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio que um dia, Senhor, ainda vou morar na glória contigo, Pai. Essa é a minha esperança. E eu peço a Exaltado todos seja. aqueles, ó Pai, que estão junto conosco, Pai, que estão participando desse devocional. Se tiver Aleluia, alguém Senhor. enfermo no nosso meio, Senhor, não se desespere. Não pense em abandonar a vida, porque isso é covardia, é vergonha da parte de alguém. Vamos suportar com paciência as provações, as dificuldades, a luta. Vamos nos lembrar que a enfermidade, às vezes, é o melhor meio de purificarmos nosso espírito. Quanta gente sofre mais do que você, e, no entanto, resiste e reage heroicamente, mesmo sem conhecer o Senhor. Vamos fazer o mesmo. Jamais vamos nos desesperar com as provas, com as lutas, com as dificuldades do nosso dia. Todas as vezes que nós olharmos para uma criança, vamos levantar o nosso pensamento em ação de graças a Deus que jamais abandona os seus filhos. Deus cuida de nós como criança. Deus quer o melhor para nós. Jesus Cristo falou: se não nos tornarmos como criança, não herdaremos o reino de Deus. A criança, irmão, é a esperança,
É a esperança da realização do amanhã. Então Deus espera de nós que nós possamos dar o melhor de nós, que possamos, amados, estar sempre pronto a contribuir, a colaborar, a ajudar, a entender e a orientar e aconselhar o próximo. Vamos ser mais presentes, vamos ser mais animados em todas as circunstâncias. Vamos estar sempre juntos, colaborando, contribuindo, fazendo bem para o nosso próximo. Que é isso que o Senhor quer de nós. Amados irmãos, que vocês tenham um dia abençoado. Deus te abençoe, Ruth, Deus te abençoe, Tamires, Deus te abençoe, Jurandir. Que amanhã possamos estar aqui nesse mesmo horário, falando e meditando na palavra do Senhor, porque ela é que nos dá crescimento, ela nos alimenta, ela faz com que possamos prosseguir firme, rumo à vida eterna. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de Amém, vocês. queridos. Tenha um ótimo dia. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.